Oi, gente, tudo bom? Então, iniciamos um novo assunto que vai estar bem ligado com os assuntos anteriores. A gente vai começar a falar sobre humanismo e renascimento. Renascimento vocês já viram em arte, então vocês vão relembrar algumas coisas. A gente vai falar então da Europa nos séculos 14, 15, 16 e 17, mas focar principalmente no século 15 e 16. Então, vocês vão copiar o objetivo, né, que a gente vai entender como o crescimento comercial, que daí vai estar ligado às grandes navegações, e o crescimento urbano e o surgimento de novas classes sociais vão influenciar esse movimento e compreender o significado de humanismo e seu impacto no pensamento, tanto intelectual, quanto artístico e quanto social, tá? Então, assim, a gente vai falar de humanismo e de renascimento meio separado, mas junto porque eles estão relacionados. Então, o renascimento ou renascença vai ser um período então que a gente vai ter uma intensa produção intelectual, artística e científica, ou seja, todas as áreas vão ser compreendidas durante esse período. Quando ele acontece? Final do século XIV, início do século XV e perpassa todo o século XV, chegando até o século XVI. Durante o Renascimento, então, a gente vai ter uma reformulação de ideias, tá? Tem-se a pretensão de romper com os ideais que existiam durante a Idade Média. E no que eles se inspiram, então? Eles vão lá buscar na antiguidade clássica, né? No período das produções artísticas da Grécia e da Roma, tá? De Roma. Então, é uma influência greco-romana. Essa obra aqui, vocês vão ver várias obras ao longo dos slides. É chamado de Nascimento de Vênus, então é uma das obras bem conhecidas quando a gente fala de Renascimento. E ela foi pintada então por Sandro Botticelli, tá? Durante o século XV. Então tá, o berço do Renascimento. Então, com o crescimento de cidades e do comércio, isso vai ajudar que o movimento renascentista se desenvolva, tá? Porque ele vai se desenvolver principalmente em cidades urbanizadas e com um grande número de população. O termo renascimento ele vai ser usado pela primeira vez em 1550. E quem utiliza esse termo pela primeira vez, então, num escrito, é o Giorgio Vasari. E ele escreve nesse estudo dele que essas obras que estavam sendo produzidas agora, elas estavam trazendo uma renovação para as artes, coisa que as obras anteriores, de acordo com ele, não traziam. Então, para ele, estava tendo uma renovação nas artes. E esse termo vai começar a ser utilizado pelos artistas, tá? Porque eles querem mostrar que as obras que eram produzidas anteriormente, ou seja, durante a Idade Média, elas eram atrasadas e eles consideravam aquele período como o período das trevas, como se a Idade Média não tivesse produção cultural. O que a gente viu, não, que ela tem sim. E aonde que acontece esse renascimento, né? Quais são essas cidades? Vão ser principalmente na Península Itálica, que hoje a gente conhece como Itália. E ali acontece porque ali vai existir bastante cidades urbanizadas e com um número bom, né, assim, de população. Então, ali inicia o Renascimento. O Renascimento, então, ele vai ser uma volta ao clássico. Aqui a gente tem uma escultura, então, de Davi, né? Ela lembra bastante as esculturas gregas, que ela foi produzida, então, pelo Michelangelo. Então, vai ser com o Renascimento que a gente vai ter uma volta ao período clássico, tá? Esse período da Grécia Antiga. E vai ser principalmente nas artes. Então, a gente vai ter durante o século XVI o surgimento de novas escolas e universidades. Começam a surgir novos debates. Os jovens, então, passam a buscar essas cidades na Península Itálica, porque eles começam a ter interesse por esses textos antigos dos gregos. Surgem faculdades de medicina, direito, teologia. E o conhecimento e os pensamentos passam a ser racionais, ou seja, do homem, né? Pensamento racional do homem, ou seja, não mais utilizando os pensamentos da igreja. Então, teremos um classicismo, tá? Que vai ser, ou seja, modelo e referência à cultura clássica greco-romana. O humanismo, então, vai estar diretamente ligado ao Renascimento, porque ele é a base desse pensamento renascentista. O que é o humanismo? Primeiro, a gente tem que entender que durante a Idade Média,
a igreja tinha um grande poder, vocês lembram disso? Então as ideias elas eram teológicas, ou seja, Deus era o centro de tudo, nas artes, no ensino, em tudo que você decidia da sua vida. Para esses humanistas, o ser humano, o homem deveria ser a figura central de tudo, de todos os estudos, das artes e tudo mais. Então eles vão começar a focar em alguns estudos, por exemplo, na filosofia, na poesia, história, matemática, ética, tudo trazendo então agora as questões do homem para o centro. Então os humanistas buscam explicações racionais para a vida, não mais utilizando a Bíblia, por exemplo, como uma maneira de seguir sua vida. Então, para os humanistas, a visão de mundo deveria ser centrada no homem. E essa visão de mundo a gente chama de antropocêntrica. Antropo é de homem, cêntrica de centro, ou seja, homem no centro. Aqui tem a obra O Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Nessa obra, o da Vinci busca apresentar a perfeição do ser humano. Olha aqui, ó, né? Ele está milimetricamente medido e esse homem, então, ele é perfeito, tá? Os dois lados vão ter. E ele tenta mostrar como esse homem é perfeito e não somente Deus, né? Mas como o homem, o ser humano, é perfeito. Os humanistas, eles acreditavam que os seres humanos eram obras de Deus, tá? E que esses seres humanos tinham razão e criatividade. Os humanistas, eles não negavam a existência de Deus e da importância desse Deus. Não eram descrentes em Deus, tá? Inclusive, eles vão ter vários trabalhos feitos com a igreja. A igreja vai financiar muitas obras. Os humanistas acreditavam no individualismo. E o que seria esse individualismo? Que os homens precisavam ser livres para traçar seus próprios caminhos, ou seja, individual, sem ter uma igreja que pensasse pelo coletivo, tá? Então aqui a obra Criação de Adão, que é do Michelangelo. Então essa obra ela faz parte do afresco que foi pintado na Capela Sistina, que fica no Vaticano, ou seja, foi a igreja que pediu essa obra para ele. Ela é pintada toda no teto da igreja. Então a gente tem aqui a criação de Adão, então aqui Deus, né, criando Adão, ou seja, a relação ali igreja e humanista.